Lucy, a elefanta, estava grávida em seu segundo mandato, mas desta vez o parto foi longo e difícil. Após muitas horas de dor e lágrimas, quando finalmente deu à luz, a equipe do parque abaixou a cabeça para ver o recém-nascido. No entanto, ao ver seu filhote, não puderam conter um grito de espanto. Quando os funcionários do Parque Nacional de Amboseli, no Quênia, perceberam que sua elefanta residente, Lucy, apresentava sinais de parto iminente, chamaram imediatamente um veterinário para ajudá-la no nascimento. Este não era o primeiro bebê de Lucy, pois ela já havia dado à luz um filhote 2 anos antes. Sua primeira gestação quase pegou a equipe de surpresa, pois ela passou por ela tranquilamente e raramente mostrou sinais de estresse ou desconforto. No entanto, desta vez, conseguiram detectar a gravidez cedo. Lucy parecia bastante pesada e até um pouco desajeitada. Parecia quase como se não se sentisse bem em sua própria pele, e a gestação parecia mais difícil do que o normal para ela. Como era evidente que ela não estava bem, os tratadores decidiram observá-la mais de perto, e por isso estavam totalmente preparados quando Lucy começou a andar de um lado para o outro e a trombetear alto do seu próprio jeito. No entanto, parecia que esse parto seria muito mais difícil do que o anterior. Lucy sofreu durante muitas horas com dores insuportáveis e não parava de gritar para sua manada e para a equipe, como se estivesse pedindo ajuda. Nenhuma das medidas tomadas parecia acalmá-la. Ela andava de um lado para o outro, esfregava-se contra algumas árvores, fazia tudo o que podia. As contrações progrediam muito lentamente, o que tornava a situação ainda mais difícil para ela. Seus gritos ecoavam pela mata e eram refletidos pelos penhascos próximos. Predadores e animais curiosos se aproximavam para ver o que estava acontecendo, imaginando se poderiam aproveitar uma presa fácil. Felizmente, Lucy estava cercada por sua manada, que formava uma barreira protetora. Ela parecia muito preocupada com eles, mas se concentrava em afastar visitantes indesejados. A equipe do parque continuava esperando, torcendo para que Lucy sobrevivesse a essa experiência terrível. O veterinário de plantão a observava e estava pronto para intervir quando, de repente, Lucy ficou completamente imóvel. Após alguns minutos de apreensão, um guarda florestal se aproximou para verificar se Lucy havia dado à luz seu filhote. Mas o que ele viu foi algo totalmente inesperado. Rapidamente, chamou os outros e gritou de espanto. A equipe correu e ficou maravilhada com o acontecimento extraordinário. Lucy havia dado à luz gêmeos. Era quase impensável que uma mãe elefante tivesse gêmeos, um evento tão raro que mal havia sido documentado. Na verdade, o último caso registrado foi em 1980. Agora, ficava claro por que Lucy parecia tão grande durante a gravidez. Ela estava carregando 2 bebês elefantes, e não apenas um. Após o choque inicial e a empolgação com os gêmeos, a equipe do parque começou a se preocupar seriamente. Ter gêmeos na natureza é algo raro por um bom motivo. Mamíferos, como os elefantes, não são biologicamente preparados para criar mais de um filhote, pois o processo é extremamente desgastante. Normalmente, o mais fraco dos dois é deixado para trás. Suas preocupações aumentaram ainda mais quando perceberam a reação da filha mais velha de Lucy aos gêmeos. Ao contrário dos outros elefantes da manada, ela parecia bastante irritada com a chegada de seus irmãos gêmeos. Não demonstrava de forma alguma o comportamento de uma irmã mais velha afetuosa e olhava para os dois com a testa profundamente franzida. A equipe queria intervir, mas não podia. Trabalhar em um parque nacional significava deixar a vida seguir seu curso natural, o que, por sua vez, significava que só podiam observar o que aconteceria. Normalmente, os irmãos mais velhos em famílias de elefantes são muito carinhosos e acolhedores com os mais novos, mas nesta família, a situação parecia diferente. A irmã mais velha batia os pés perto dos irmãos, como se quisesse avançar sobre eles. Eles tinham apenas 1 hora de vida, mas isso não a impediu de demonstrar ao resto da manada o que pensava sobre os gêmeos. Lucy estava exausta demais para lidar com sua filha, mas, felizmente, a manada entrou em ação. Manadas de elefantes são famílias unidas e funcionais.
Isso significava que Lucy podia contar com os membros mais velhos de sua família para disciplinar sua filha. E foi exatamente isso que aconteceu. Sob os olhares atentos da equipe do parque, uma das fêmeas mais velhas do grupo empurrou gentilmente a jovem elefanta para longe da mãe e dos irmãos. Em seguida, acariciou-a delicadamente com a tromba, acalmando-a aos poucos. Para a equipe, isso foi um alívio. Naturalmente, não queriam que os recém-nascidos fossem prejudicados, especialmente porque seu nascimento tinha um grande significado para toda a comunidade de elefantes. Os observadores voltaram sua atenção para Lucy e esperaram ansiosamente para ver como os gêmeos se desenvolveriam. A visão de um recém-nascido tentando se levantar sempre era comovente. Eles cambaleavam como bêbados, incapazes de manter o equilíbrio. No caso de Lucy, à primeira vista, não parecia haver diferença entre os gêmeos. O primeiro dos gêmeos se levantou, parecia forte e confiante, deu alguns passos à frente e depois caiu de traseiro no chão. Mas ele estava determinado, tentou se levantar rapidamente mais uma vez, mas caiu novamente. Seu corpo robusto levou a equipe a especular que um dia ele poderia se tornar um poderoso e dominante touro. O segundo gêmeo, por outro lado, teve muito mais dificuldade. Era visível o esforço que fazia para se erguer. Apesar de suas tentativas, parecia fraco e apenas balançava a cabeça para cima e para baixo, enquanto tentava inutilmente se levantar. Depois de meia hora, desistiu, completamente exausto. A equipe observava com preocupação enquanto o segundo gêmeo permanecia deitado no chão, sem forças. Essa fraqueza era compreensível, mas gerava sérias preocupações. O segundo gêmeo não parecia estar em boas condições. Enquanto isso, o primeiro gêmeo cambaleava pelo local, como qualquer recém-nascido saudável. Ele correu choramingando até sua mãe e pressionou a cabeça contra sua barriga, um gesto tocante de carinho. A mãe, preocupada, começou a alimentá-lo, mas, mesmo enquanto cuidava dele, sua preocupação com o segundo filhote era evidente. A inteligente elefanta sabia que tinha 2 bebês e queria ajudar o segundo. Ao vê-lo deitado na grama, ficou visivelmente inquieta. De repente, levantou-se e foi até ele. Com o seu longo e delicado tronco, empurrou-o suavemente, mas o pequeno não reagiu. Lucy começou a emitir sons aflitos. A manada percebeu seu comportamento e, lentamente, começou a se aproximar. Enquanto recebiam calorosamente o primeiro gêmeo e lhe demonstravam carinho físico, o tom mudou ao se aproximarem do filhote letárgico. Seus chamados se tornaram sombrios e tristes. A manada seguiu Lucy em silêncio, quase como um gesto de solidariedade, tentando confortá-la com sua presença. Uma outra mãe do grupo deu um passo à frente e deixou seu próprio filhote para trás para ajudar Lucy. Juntas, usaram suas trombas para estimular o pequeno elefante a se levantar, mas ele quase não reagia. Lucy e a outra mãe começaram a ficar cada vez mais preocupadas, pois o filhote simplesmente não conseguia ficar de pé. Elas começaram a bater os pés no chão, parecendo incertas sobre o que fazer. Lucy agitava as orelhas, um claro sinal de frustração, o que não passou despercebido. A manada sentia sua ansiedade e a compartilhava. Todos começaram a se preocupar seriamente. Para Yair e a equipe do parque, era angustiante assistir a tudo aquilo sem poder fazer nada. Parecia que o segundo gêmeo não resistiria, e a manada já via sua morte como inevitável. Afinal, uma coisa era certa. Ele não conseguia se mover, tornando-se uma presa fácil. Mas antes que algo ruim acontecesse, algo mudou. O pequeno elefante pareceu compreender a mensagem. Sua mãe e sua família estavam ali para apoiá-lo, acontecesse o que acontecesse. Então, reuniu todas as forças que lhe restavam e tentou mais uma vez se levantar. Fez força, balançou o corpo com toda a sua energia, e quando finalmente conseguiu tirar o corpo do chão, algo incrível aconteceu. Ao erguer-se levemente, já se preparava para cair novamente. Mas dessa vez, tudo foi diferente. De repente, percebeu que sua mãe havia envolvido seu corpo com a tromba, segurando-o firme sobre as patas. Esse gesto inesperado inspirou o pequeno de tal forma que ele conseguiu manter o equilíbrio. Quando sua mãe finalmente o soltou,
o bebê conseguiu se manter de pé e dar seus primeiros passos graças ao apoio da sua mãe amorosa. Ele não se movia tão rápido quanto o irmão, mas estava conseguindo se mover, e isso já era uma grande vitória. A atmosfera no vale mudou. Pela primeira vez desde o nascimento dos gêmeos, havia sinais de que tudo ficaria bem. A manada celebrou e se alegrou ao ver os dois gêmeos andando. Esse era o primeiro e mais importante desafio da infância deles, e eles haviam superado juntos. Os membros do grupo de elefantes ergueram suas trombas ao céu e emitiram trombetas harmoniosas para anunciar a todo o vale que os mais novos membros da família estavam bem. A equipe do parque deixou a manada comemorar em paz e retornou ao acampamento, inspirada pelo que acabara de testemunhar. Afinal, nem todos podiam dizer que tinham visto o nascimento de gêmeos elefantes, e um exemplo tão magnífico de cooperação entre os membros da manada e seus filhotes. No acampamento, no início, muitos mal podiam acreditar no que ouviam. Alguns até pensaram que era uma brincadeira, mas quando os funcionários mostraram fotos desfocadas dos elefantes gêmeos, os colegas não puderam evitar um pouco de inveja pelo que tinham perdido. No dia seguinte, todos no acampamento insistiram em ser levados ao local onde os gêmeos nasceram. Todos queriam testemunhar o espetáculo fascinante. Dois pequeninos elefantes, facilmente distinguíveis à distância. Sem hesitar, um dos funcionários tirou uma bela foto dos adoráveis gêmeos e a publicou nas redes sociais. Ele queria que o mundo inteiro testemunhasse esse milagre. O nascimento de gêmeos e o forte vínculo que já havia se desenvolvido entre os membros da matilha e os filhotes. A partir desse momento, as fotos se tornaram virais. Muito além dos seus sonhos mais ousados, a imagem logo recebeu milhares de comentários positivos. No entanto, essa publicação também chamou uma atenção que o parque preferia evitar. O Parque Nacional de Amboseli, no Quênia, era um destino visitado por estrangeiros, especialmente aqueles que viajavam para a África para ver os elefantes. De fato, ali vivia uma enorme população de mais de 1.600 indivíduos. Pessoas de todo o mundo vinham com o único objetivo de observar esses majestosos gigantes. Quando a foto começou a circular nas redes sociais, de repente, todos queriam ver os gêmeos. Todos comemoravam o raro evento de um nascimento de elefantes gêmeos e queriam compartilhar esse milagre. A atenção costuma ser positiva para atrações como parques, mas também pode trazer consequências negativas, como caçadores gananciosos ou caçadores furtivos que exploram situações como essa. Graças às imagens virais, os caçadores furtivos rapidamente perceberam que havia duas pequenas e valiosas troféus no parque, ainda com pernas instáveis. Isso significava que a segurança do parque precisava ser reforçada imediatamente. O parque já havia enfrentado tragédias, especialmente relacionadas aos elefantes. Somente em 2017, perderam 10 filhotes de elefante devido a doenças e armadilhas. A caça ilegal era um problema terrível com o qual precisavam lidar diariamente. Não havia nada pior do que encontrar um animal preso ou morto durante uma patrulha. A situação piorou tanto que precisaram contratar mais de 300 guardas florestais e também pediram ajuda à comunidade local para proteger os elefantes. Os guardas trabalhavam em turnos para proteger a terra preciosa onde todos viviam e trabalhavam. Ao saberem da situação dos gêmeos em perigo, decidiram protegê-los. Passavam muito tempo monitorando os recém-nascidos por questões de segurança e também ajudavam a garantir seu bem-estar. Graças a seus esforços, logo notaram a crescente letargia e fraqueza do segundo filhote. Durante vários dias, ele parecia estar bem, mas isso mudou. Os guardas chamaram o veterinário do parque e pediram que ele examinasse os recém-nascidos. No dia seguinte, ele chegou para avaliar o segundo gêmeo, certificando-se de que estava bem e tranquilizando a equipe do parque quanto à sua saúde. Mas chegar perto do filhote não foi tarefa fácil. Toda a sua família e a matilha o cercavam, prontas para protegê-lo de qualquer estranho que pudesse tentar prejudicá-lo. Eles não entendiam que o veterinário havia vindo com as melhores intenções. O médico observou o filhote de longe e afirmou que ele estava bem e que logo melhoraria. No entanto, quando o pequeno elefante começou a se movimentar, ficou claro que sua condição era pior do que todos esperavam. O veterinário começou a se preocupar. Com base no que viu e ouviu, ficou evidente que o filhote não estava se desenvolvendo bem em seu habitat natural.
Infelizmente, ele podia fazer muito pouco sem interferir no curso natural da natureza. Ele teve um pressentimento terrível de que algo ruim poderia lhe acontecer e começou a se preparar para uma possível tragédia. Primeiro, obteve permissão da Comissão de Vida Selvagem e depois se aproximou cautelosamente do filhote. À primeira vista, parecia que o pequeno precisava de ajuda extra na alimentação. O veterinário continuou observando o adorável filhote e estudando seu comportamento. Após algumas horas, ficou convencido de que uma injeção de suplementos nutricionais faria maravilhas para sua frágil saúde. Ele escolheu o melhor ponto para a aplicação e pediu apoio aos presentes. Foi nesse momento que o caos começou. O filhote ficou assustado ao ver os humanos se aproximando. Nunca os havia visto tão de perto, e o veterinário, segurando uma enorme agulha, parecia particularmente assustador. Quando percebeu que estavam tentando pegá-lo, começou a correr em círculos, tentando fugir com suas pernas ainda instáveis. Os veterinários e guardas costumam usar tranquilizantes e dardos para lidar com os animais com os quais trabalham, mas neste caso, o médico precisava chegar mais perto para avaliar o peso do filhote e calcular a dose correta do medicamento, garantindo sua eficácia. Examinar o pequeno elefante tornou-se um grande desafio. Apesar de seu comportamento nervoso e arisco, o filhote parecia quase se divertir com a perseguição. Para o veterinário, isso era cansativo, mas também mostrava que o pequeno estava neurologicamente saudável e só precisava de apoio físico. Felizmente, ele estava no lugar perfeito para isso. Quando finalmente conseguiu se aproximar, o veterinário aplicou a injeção e deixou o filhote continuar correndo. Ele sabia que a atividade física seria benéfica. Transformando o tratamento em um jogo, fez com que o pequeno colaborasse. O veterinário trabalhou com o filhote diariamente até que ele começou a imitar os movimentos de sua irmã mais velha. A partir desse momento, a responsabilidade do tratamento passou para essa irmã, que ensinou o irmão mais novo. Apesar das preocupações iniciais com o nascimento dos gêmeos, a irmã mais velha realmente assumiu seu papel. Ela ficou feliz em receber o carinho da mãe e em ter 2 companheiros de brincadeiras. Graças aos esforços do veterinário e aos cuidados de Lucy, o segundo filhote conseguiu se recuperar e alcançar o resto do grupo, tornando-se independente. O parque agora tinha um par saudável de gêmeos, e muitas pessoas tiveram a oportunidade de vê-los interagindo de forma natural em seu habitat. Todos saíram vitoriosos dessa situação. Foi uma prova do poder da natureza. Que história incrível sobre sorte e perseverança. Você já viu gêmeos no reino animal? O que você faria para proteger os filhotes de Lucy dos caçadores furtivos? Conte-nos nos comentários. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!